Boa tarde, galera do EducaPE, galera do primeiro ano. Firme e forte aqui, moçada, na aula 10, Trabalho da Força Elástica. Um abraço especial a todos os guerreiros alunos da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, em especial a turma da Escola Cônego Jonas Taurino, a escola de coração. Um abraço, guerreiros professores e todos os alunos. Ei, meu povo, um abraço também a toda a galera rocheda do EducaPE, Librista, Aninha, Robertão, professores. Ei, moçada, 2 anos de trabalho, vencendo todos os obstáculos. Estamos juntos na aprendizagem e no foco de você, aluno. Tudo isso feito com muito amor e carinho para a tua aprendizagem. Educação de qualidade para a nossa Rede Estadual de Pernambuco. Vamos lá, galera. Vamos para a aula número 10. E o tema, joga na tela, Aninha, na voz de Robertão não, na voz de Pimpão. Joga na tela, Aninha. Trabalho da força elástica. Aula 10, professor Alexandre Nogueira. Expectativa da aprendizagem, galera. Novo ensino médio está aí, trilhas pedagógicas. A expectativa de nossa aprendizagem é analisar, representar com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais todas as transformações, as conservações e as variações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia mecânica e de movimento. Olha para mim, galera. Foque em mim. Um instante para o pensador, meu filho. Olha, o pensador. Tudo que tem matéria tem inércia, energia associada. Então, nós vamos estudar no primeiro ano todo esse grau de energia. Primeiro, entendermos qual é, Aninha, o conceito de trabalho. A gente fala trabalho de uma força. A gente, na física, associa trabalho a uma força. Uma força está realizando o trabalho. Então, a força, abençoados, está realizando o trabalho quando a força ela existe e ela produz um determinado deslocamento. Se a força consegue produzir um deslocamento, seja uma deformação, seja uma posição, seja uma distância, essa força está realizando o trabalho. Então, vejamos na tela, galera. Trabalho é uma grandeza física escalar. Por que escalar? Porque só precisa do número e da unidade para ficar bem representada. Característica de toda grandeza escalar, que mede a transferência ou a transformação de energia. Percebeu a ideia? A energia é transformada. A energia não é criada nem destruída. O conceito de trabalho da força está associado ao conceito de energia. Alguns livros trabalham com energia e trabalho representam a mesma grandeza física. A unidade de medida dessa grandeza física, trabalho no SI, chamado Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. Ou então Joule, o físico James Prescott de Joule, olha a pronúncia, Joule, que equivale a Newton vezes metro. A pronúncia é o James Prescott Joule. Então, o trabalho é oferecido e fornecido em Joule. Olha para mim, galera, o conceito de trabalho está ligado ao conceito de energia. Associa-se trabalho da física a uma força. Nada a ver no nosso cotidiano. O rapaz diz, poxa, eu trabalhei que só hoje, Nogueira. Trabalhei muito no EducaPE. Esse conceito de trabalho e de tarefa é basicamente diferente do conceito de trabalho realizado na física. Associa-se trabalho a uma força. É o agente físico que provoca no corpo uma variação na sua velocidade. Vamos lá, meu povo. Trabalho
da força elástica. Vamos abordar aqui a força conservativa. Nós conhecemos e sabemos, galera do primeiro ano, que existem duas forças conservativas. Uma delas é o trabalho realizado pela força peso e a outra está na tela, chamado de trabalho realizado pela força elástica. E por que são forças conservativas? E aí, Noga, por que a força peso e a força elástica são forças conservativas? Porque são forças que armazenam energia no corpo. São forças que estão atuando independente da trajetória. Sistema conservativo é esse, armazenamento de energia. É o contrário de um sistema dissipativo. Ei, lá vem a sogrinha, Aninha. A sogrinha chegou na tua residência. Meu irmão, dissipou, gastou energia, Aninha. É o maior curto-circuito. Então, cuidado, dissipar é uma coisa, conservar é outra. Minha nossa, Nogueira, tu foi meu professor em 1981. Meu irmão, tu tá conservado. Meu irmão, tu me elogiou. Agora tu dissesse, mas Nogueira, tu foi meu professor em 81. Bebida foi maconha, droga, tá acabado. Então, quando fala conservativa, Aninha, é conservar, é congelar, é fazer o sistema ficar igual. Então, vejamos, galera, o trabalho da força elástica, FEL, é chamado força elástica. Segundo a lei de Robert Hooke, ela é igual a Kx, onde K é a característica da mola, chamada de constante elástica da mola, cuja unidade é dada em Newton por metro. Nós temos três situações aí na tela. Primeiro, um sistema massa-mola. O que quer dizer massa-mola? Isso quer dizer que é um bloco de massa M preso a uma fofinha mola, que mais parece o cabelo de Aninha hoje. Está parecendo uma mola. Meu irmão, é uma mola ideal. Perfeita, Aninha. Tu tem um cabelo formando em constante elástica. Aí eu pego esse corpo e aplico uma força. Essa força produz na mola um fel, chamado de força elástica, porque a mola foi comprimida. E a mola foi comprimida até uma deformação X. Então temos a amplitude do movimento da mola. Ela vai de A a menos A. Então essa força da mola, chamada de força elástica, está realizando o trabalho porque tem uma deformação associada. Presta atenção, galera. Um instante para o pensamento. Sem sonoplastia, Robertão, mas Aninha na parada. Um instante para o pensamento. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. A força é linear. A força varia de acordo com a deformação linearmente. Então, para o cálculo do trabalho realizado pela força elástica, construímos the graphic. Do you understand the graphic? O gráfico de fel. A sogra chegou, meu irmão é o maior fel, não é mel, é azeda. Fel é a força elástica em função de X. Então nós temos na tela, na voz de Pimpão, joga na tela minha, força em função da deformação, variação linear. Então a área da figura, a região formada aí, que é um triângulo, nós temos o trabalho realizado pela força elástica. Galera, toda vez que nós temos um gráfico, isso, da força em função da deformação, da força em função do alongamento, a área fornece o trabalho. Então, o trabalho da força elástica é dado pela área da figura Kx2 sobre 2. Muito bem, vamos aplicar? Veja como é fácil, galera do primeiro ano. Respira. Deus ajuda a quem estuda. Vai com calma, tranquilidade.
Leitura e na interpretação. Vamos pegar a interpretação na leitura metalinguística do professor Paulo Bispo ou então o professor Luiz Fernando, Super Rio de Janeiro. Todas as fotos do Rio já foram dissipadas. Veja como é fácil. Uma mola, em espanhol, tiene la constante elástica, ela com 100 newtons por metro. K é a constante elástica da mola. Seu comprimento, quando não deformada, é de 0,30 ou 0,3. Qual é o trabalho da força elástica quando a mola é alongada, é esticada, de modo que o seu comprimento passe para 0,40 ou 0,4? Gente, preste atenção na tela. A constante elástica vale 100 newtons por metro. O comprimento da mola inicial, que é o x0, é 0,3 e passou para 0,4. Então a mola esticou 0,1 metro, que representa 10 centímetros. Galera, o trabalho da força elástica é o menos kx2 sobre 2. Você alongou a mola, é uma força resistiva. Constante elástica 100, x, que é 0,1 ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho realizado pela força elástica foi 0,5 joules negativo. Tenha cuidado que o trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. O trabalho vai ser positivo quando ele ajuda o movimento. É chamado trabalho motor. E o trabalho vai ser negativo quando ele é resistente, porque ele é contrário à tendência do movimento. Eu estiquei a mola. Se eu puxei a mola de 0,3 até 0,4, o movimento da mola foi esticada, mas a força elástica está contrária ao movimento. Se ela está contrária ao movimento, ela é uma força resistiva. Sendo uma força resistiva, ela tem um trabalho negativo. Galera, resolução. O trabalho da força elástica será resistente, ou seja, negativo. Se a deformação X for forçada, ou seja, uma força externa, estará alongando ou esticando a mola, ou comprimindo a mola, e nesse caso o trabalho da força externa terá em cada ponto o mesmo valor, o mesmo módulo, que é o trabalho realizado pela força elástica. Então, esticando a mola, tu tem um trabalho negativo, comprimindo a mola, tu tens um trabalho positivo. Olha para mim, meu povo, é como se fizesse o trabalho da força peso. O ditado popular, galera, para descer, todo santo ajuda, hein, Aninha? Então, para descer, todo santo ajuda. Quando pega um objeto numa determinada altura e deixa ele cair, o trabalho da força peso durante a queda é positivo, porque favorece a queda. Agora, o trabalho da força peso, quando o objeto é lançado verticalmente para cima, pode ter o mesmo valor, mas o sinal é o contrário. Força que ajuda o movimento, força que favorece ao movimento, é trabalho positivo, chamado trabalho motor. Força que prejudica o movimento, que atrapalha o movimento, trabalho do atrito, trabalho resistivo, trabalho negativo, galera. Praticando no nosso dia a dia. Força em newtons, distância em metros, porque a força no sistema internacional é dada em newtons e a distância no sistema internacional é oferecida em metro. Então, na tela nós temos o gráfico que representa a variação de uma força em função da distância. Essa força, galera, ela é variável
Como assim, professor? A intensidade da força varia de acordo com a distância. Tu percebe na tela que para cada valor que você der à distância, tu tens uma força associada. A distância cresce e a força também cresce. Então, o trabalho realizado pela força será fornecido pela área da figura. Toda vez que você, fera, tiver um gráfico que no eixo da ordenada, no eixo vertical, represente a força em newtons, e no eixo da abscissa, que é no eixo da horizontal, represente a distância em metros, para calcular o trabalho, você faz isso através da área da figura. Olha, meu povo, voltando aí, tu tens um trapézio. A área de um trapézio apoiado na altura. Então, tu tens a base menor, tu tens a base maior e a altura representada aí. Não esquece. Don't forget. Toda vez que gráfico força em função da distância, o trabalho, galera, é fornecido pela área da figura. Veja como é fácil. Parte 2. Vamos resolver na tela uma questão que utiliza a representação gráfica. Lembre-se, você é capaz, uma boa leitura, uma interpretação das questões trabalhadas no EducaPE. Questões tiradas também de vestibulares do Enem, testadas e aprovadas no Enem. Vamos lá, meu povo? O gráfico representa a deformação X de uma mola em função da intensidade da força aplicada sobre ela. Então, no texto, ele está dizendo que você tem uma deformação, um alongamento X, e esse alongamento ele vai aumentar na medida em que você aumenta a força. Observem no gráfico, gente. No eixo vertical, no eixo da ordenada, nós temos a força medida em newtons. No eixo da abscissa, nós temos a distância medida em centímetros. Cuidado, galera! Se a força está em newton, a deformação está em centímetro. Temos que passar para metro mais adiante, porque o sistema internacional trabalha com a unidade metro. Mas continuemos. Quando a força é zero, olha no gráfico, gente. Quando a força é zero, não tem deformação, porque para força zero, eu não estou aplicando força na mola, não tem alongamento, não tem deformação. Para força 20, a minha idade, 20 anos, tu tem uma deformação que foi 2. A força aumentou para 40. Eita, Aninha! Idade, Aninha, 40. O cara gosta de coroa. 40. Então a deformação foi 4. Para a força de 60 newtons, a deformação foi 6. Tu está percebendo que a cada 2 centímetros, de 2 em 2 centímetros, a força aumentou de 20 em 20 newtons. Isto garante que é uma variação linear, função do primeiro grau. Percebe-se que a distância está variando de 2 em 2 e a força variando de 10 em 10. Muito bem. Qual é o trabalho realizado pela força que distende, que estica essa mola entre 0 até 4 centímetros? Tu observa que de 0 até 4 centímetros, voltando, dá uma olhadinha na figura de 0 a 4 centímetros. Nós temos exatamente a área do triângulo. É um triângulo onde a base vai ser 4 centímetros, onde a altura vai ser 40 newtons. Vamos calcular a área desse triângulo.
que a base é 4 e a altura é 40. Calculando essa área, nós temos o trabalho realizado pela força até a deformação de 4 centímetros. Olha a resolução, galera. O trabalho realizado para distender, ou seja, esticar a mola de 0 até 4 centímetros é numericamente igual à área do triângulo. Como assim, nega? O trabalho é igual à área base vezes altura sobre 2. Cuidado, galera, que a base é 4 centímetros. Temos que passar para metro. 4 vezes 10 a menos 2 metros. A base vezes a altura, que foi 40. Então, é base vezes altura sobre 2. Muito bem. Então, o trabalho realizado pela força elástica é igual a 0,8 joules. Presta atenção voltando, gente. Eu podia pedir também nessa questão qual é o valor da constante elástica dessa mola. A constante elástica dessa mola é pegar o valor da força e dividir pela deformação. Percebamos no gráfico que ele é igual. Gente, quanto é 20 dividido por 2? Muito bem, 10. Pessoal, quanto é 40 dividido por 4? Muito bem, 10. E quanto é 60? Lá no Rio de Janeiro, o professor Luiz Fernando não fala 60. Ele fala 60, naga. Ele fala 60, que eu sou carioca. Então, 60 corresponde a 6, então dá 10. Esse valor, que é o mesmo, é chamado de constante de elasticidade da mola, chamado constante elástica da mola. Então, essa mola ela tem uma constante elástica igual a 10 newton por centímetro. A cada centímetro, o K e a força aumenta de 10. Isso que aconteceu calculando o trabalho que deu 0,8 joules. James Prescott Joule. Então, no gráfico, tu tem, meu povo. O objetivo da aula de hoje foi a gente falar sobre o trabalho realizado pela força elástica. Tu não esquece que trabalho é a mesma coisa que energia, mas o trabalho é realizado pela força e não o trabalho do corpo. Quando se tem uma força realizando o trabalho, ela produz no corpo deslocamento. O trabalho realizado pela força faz o corpo deslocar. A força realiza trabalho. E o corpo, Nogueira, ganha o que com isso? O corpo ganha energia. Pode ser energia cinética, pode ser energia potencial gravitacional. O conceito de trabalho está ligado ao conceito de energia. Energia potencial, por exemplo, duas pessoas conversando, o librista passa e vê, olha aquela menina, olha a lapa de potencial. Aí é outra coisa para explicar na próxima aula. Valeu, galera! Até a próxima, povo de Deus!